Vamos fazer a leitura do capítulo 2, verso 1. Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre fortalezas, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cujo a ganância, a boca se escara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta, e ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nessa noite, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, toque em cada vida, Senhor, e ó Deus, que não, enquanto nós estivermos falando, que o teu Espírito Santo esteja falando também. Oramos assim, agradecidos na certeza, Senhor, da tua presença, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos no estudo no livro do profeta Abacuque, esse profeta que é chamado por Deus de maneira especial, com um propósito e com a tarefa de anunciar a sua verdade. Como profeta nessa missão dura de trazer a voz de Deus ao povo. Por que dura, pastor? Porque nem sempre esse povo está sensível a ouvir a voz de Deus. Foi assim com Jeremias, foi assim também com o profeta Abacuque. Nós vimos as características desse livro singular. O profeta Abacuque, ao longo dos 3 capítulos do seu livro, ele discorre acerca do drama, de ver o seu povo ser disciplinado por Deus, por causa que endureceu o seu coração. A palavra de Deus, ela inicia por meio de algumas queixas e indagações que ele faz a Deus. E aparentemente, verso 1 até o 4, parece que Deus está em silêncio. Deus responde a Abacuque com silêncio. E o silêncio de Deus em meio a essas circunstâncias causa perplexidade no profeta. O profeta fica angustiado porque ele percebe que o juízo de Deus é iminente e que o povo vai pagar pelos seus pecados. Judá vai ser destruída. O povo de Deus vai ser levado cativo e o santuário de Deus vai ser profanado pelos babilônicos. E ele entra em crise diante dessa realidade, porque ele sabe que os babilônicos é uma nação ímpia, uma nação perversa. Eles não mereciam, portanto, ser usados por Deus na ótica do profeta Abacuque. E nós percebemos que esse tempo de perplexidade do profeta dura até o versículo número 5 do capítulo 1, porque a partir daí Deus começa a responder a oração de Abacuque, e Deus vai estabelecendo a ele, dizendo o que está fazendo. Então, se aparentemente o silêncio de Deus incomoda Abacuque, a partir do capítulo 5, o que incomoda Abacuque é a fala de Deus, porque Deus está falando ao profeta, revelando ao profeta o que ele vai fazer. E chegamos aqui no capítulo de número 2, onde nós encontramos aqui algo tremendo. Porque se no primeiro capítulo nós vimos que o profeta Abacuque entra em crise, porque percebe como Deus vai trabalhar, e depois ele entra em crise porque percebe o que Deus vai fazer é iminente,
né, diante da fala de Deus. Agora no capítulo 2 nós encontramos um homem que se acalma, né? Que mesmo ele já tendo uma certa esperança, que ele desenvolveu isso no capítulo 1, ele agora se acalma. Por que ele se acalma? Porque o céu o acalma, né? E nós precisamos entender essa verdade nessa noite, que o céu é que nos acalma. É que na terra nós somos cercados de pavores, de guerra, de morte, de violência. Mas o céu, quando o céu desce, quando a vontade de Deus é estabelecida, quando os anjos do Senhor vêm para ministrar a sua vontade, quando o Espírito Santo vem com o seu vento, vem com a sua glória, não há como a terra não ser tomada pelo poder do Espírito Santo, a glória de Deus invadir-nos e, portanto, acalmar o nosso coração. E, portanto, nós queremos falar hoje, baseado nesse capítulo, quando o céu acalma a terra. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que Abacuque, ele agora tem outra posição diante de Deus, né? Nós sabemos pelos estudiosos que essa parte desse texto, do capítulo 2, verso 1 ao verso 5, está dividida em 3 partes. A primeira parte é um servo que estava angustiado, mas que agora está esperando. A segunda parte é uma visão gloriosa que é dada a Deus, a esse profeta. E a terceira parte desse texto que nós lemos é a distinção que Deus faz e sempre fará do justo para o injusto, do justo para o ímpio. Porque aparentemente o profeta vivia este dilema e esta crise, né? Aparentemente parecia, ou era a percepção que ele tinha, é que era que o justo estava sendo castigado e o ímpio estava sendo bonificado. Mas na verdade ele começa a entender que diante de Deus as coisas não funcionam dessa forma. A atitude do profeta, portanto, agora é uma atitude de quem está aguardando a resposta do Senhor, diante de aquela visão gloriosa que Deus irá manifestar a ele. E essa visão, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser falada, ela precisa ser escrita, ela precisa ser registrada, porque ela é uma visão permanente. Abacuque, por algum tempo, chegou até a pensar que Deus estava passivo, que Deus não iria se mover, que Deus ia ficar indiferente com o caos e com a situação que o povo estava pensando, estava passando. Quem sabe você que me escuta e me assiste nessa noite, talvez chegue a pensar assim em algumas situações. Deus não está trabalhando, Deus está parado, Deus está inativo, Deus está inerte, Deus não se move, Deus está dormindo como os discípulos ali no barco. Mas a verdade bíblica não é essa é a verdade do desespero do nosso coração. A verdade bíblica é que o Senhor Jesus disse em sua palavra: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se o diabo trabalha 24 horas para roubar, matar e destruir, Deus trabalha também 24 horas para cumprir os seus propósitos, para abençoar, para ser benevolente, para ser misericordioso, para ser justo e para ser poderoso em nossas vidas. Porém, o profeta agora estabelece para nós uma verdade maravilhosa, que Deus vai sim fazer a distinção entre o ímpio e entre o justo. Como, portanto, percebemos nesse texto que o céu acalma a terra? Como isso se dá, pastor? Em primeiro lugar, o céu acalma a terra quando no nosso coração é colocado um desejo, né? Quando a expectativa maravilhosa de Deus penetra em nosso coração. Perceba, amados irmãos, que aquele homem angustiado, que aquele homem que está perplexo, que aquele profeta que está temeroso pelo que Deus irá fazer, agora muda a sua posição e ele diz, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia. E aqui é algo maravilhoso, porque Abacuque tinha colocado a causa diante de Deus, Abacuque tinha orado, e é isso que a Bíblia sim nos instrui.
Quem sabe você que me assiste nessa noite, você está numa situação difícil. Então qual é o primeiro passo, pastor, que eu tenho que dar? É colocar as ansiedades diante de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Abacuque, portanto, agora, ele vai para um segundo estágio. Ele não somente ora, mas agora ele aguarda a resposta. Porque como homens e mulheres de Deus, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus tem o seu tempo. Abacuque entende que esse é o momento de esperar. E quem sabe talvez esse não tenha sido aquilo que tenha passado na sua alma, no seu coração. Você tem orado, mas você não tem esperado o tempo de Deus. Tem um hino que a gente cantava ainda, no departamento infantil, que do refrão dizia assim: temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. O grande problema, irmãos, é que nós somos agoniados. O grande problema é que nós somos imediatistas. O grande problema é que nós perdemos a fé e às vezes a gente perde a confiança em Deus. O grande problema é que às vezes o nosso barco naufraga, sabe por quê? Porque a gente é impaciente, a gente quer ter as mãos, a gente quer fazer do nosso jeito, mas o segredo está aqui que o profeta descobriu: por-me-ei em torre de vigia, ou seja, eu vou esperar. A Bíblia Sagrada diz, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Abacuque agora deixa a sua dor, deixa as suas queixas, e Abacuque agora deixa o desespero e se coloca em torre de vigília. O que significa essa expressão para nós? Primeiro, se colocar na torre de vigília significa colocar as coisas na mão de Deus, esperar a resposta de Deus, de acordo com o que Ele fará. Se colocar em torre de vigília é orar e esperar, porque os grandes homens de Deus não somente oravam, mas também esperavam sempre uma resposta. Não desistiam enquanto a resposta não viesse. Quando nós oramos, nós saímos do olho do furacão. Nós nos colocamos não agora numa posição de observar o caos, mas nos colocamos numa posição de ver o que Deus está vendo e o que Deus está fazendo. Quando Abacuque olha para a situação, ele só consegue ver o exército da Babilônia marchando em direção a Judá. Quando Abacuque somente olha à sua volta, ele vê uma situação de morte que se aproxima e vê um povo que não está nem aí, que está entregue à situação e ao caos. Aquilo perturba o profeta Abacuque, mas quando ele sai do olho do furacão e agora ele se põe em torre de vigília, ele começa a ter uma visão panorâmica de o que Deus está fazendo, de que Deus não está parado, de que Deus está trabalhando. Então, se Deus está trabalhando, descanse o coração, porque Ele sempre fará o seu propósito, sempre será melhor do que eu e você pensamos, porque é isso que a Bíblia Sagrada nos diz, que Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando oramos, Deus age. E é interessante que essa expressão, colocar em torre de vigília, significa, de acordo com a expressão de Martyn Lloyd-Jones, desligar-se do problema e confiar em Deus. Como Abacuque estivesse dizendo: eu vou me desligar desse problema que eu estou vendo que é trágico e vou confiar mais em Deus. Quem sabe tem que ser isso, esse passo que você tem que dar nessa noite. Confiar mais em Deus, se desligar do problema. Às vezes nós só olhamos para o problema, só olhamos para a dificuldade e deixamos de confiar naquele que tudo pode. Terceiro, essa expressão, se colocar em torre de vigília, também é se colocar na posição de atalaia, porque o vigia naquela época era alguém que
protegia a cidade, que se colocava numa grande torre, e dali ele avistava a ameaça dos inimigos que poderiam vir para destruir aquela cidade. Ele se colocava nos altos montes para perceber se algum exército invasor estava vindo e colocando a vida daquelas pessoas em perigo. Esse era o papel de estar na torre de vigília. Ele tinha uma visão mais ampla, ele conseguia ver o povo de Deus e conseguia ver o inimigo. Se colocar em torre de vigília. E ele tinha um papel fundamental. Quando ele visse a ação do inimigo, ele tinha que avisar o povo o que estava para acontecer. Ele era também chamado de atalaia, e ele tinha que avisar, de acordo com Ezequiel, esse atalaia tinha que avisar que os inimigos estavam vindo. Se o atalaia falhasse no seu papel, falhasse da sua missão, as pessoas iriam morrer, porque ele esqueceu de avisar que o inimigo estava vindo, ele esqueceu de avisar que a morte estava vindo, ele esqueceu de avisar que o perigo estava vindo. De acordo trazendo para os nossos dias, nós somos os atalaias de Deus. João Batista foi o primeiro que se intitulou esse atalaia, quando ele olhou para aquele povo que estava no iminente perigo. Que perigo! E ele olha para aquele povo e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira vindoura vai estar sendo estabelecida, e vocês estão fugindo desta ira. A João Batista advertia aquele povo acerca do arrependimento, e eles diziam: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, porque o machado já está posto junto à árvore. Aquela árvore, pois, que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Ele estava advertindo acerca do grande dia. E do mesmo jeito, como igrejas, nós somos esses atalaias. Nós não podemos nos acalar. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Nós temos que falar o evangelho. Jesus Cristo era outro atalaia, e ele não perdia tempo. Ao anunciar e ao chegar na sua proclamação, ele dizia: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não é mais hora de brincar, amados irmãos. Não é mais hora de brincar, igreja. É tempo de sermos atalaias e falarmos para as pessoas a palavra de Deus, que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, que é tempo de se arrepender, que a porta ainda está aberta, a salvação ainda está disponível. Jesus ainda está com o coração aberto para receber todos aqueles que se arrependem e nele creem, mas vai chegar um dia em que ele virá e que não teremos mais chance, porque a porta irá se fechar. Como atalaias de Deus, precisamos falar a verdade. Outra coisa que aprendemos: como o céu acalma a terra. Quando esse céu coloca em nosso coração essa expectativa, fique aguardando, porque quem espera, espera o agir de Deus. Sabe que Deus vai agir. Segunda coisa, o céu acalma a terra quando Ele nos dá uma visão gloriosa. Quantas vezes eu e você estávamos perturbados e Deus falou algo ao seu coração? Quantas e quantas vezes eu estava angustiado acerca de algo? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Cine atrás de um emprego, e passei a noite sem dormir, fiquei um pouco preocupado, e Deus me mostrou em uma visão, eu andando no carro e fazendo uma viagem, e foi exatamente esse emprego que Deus abriu as portas para mim. Então, amados irmãos, quando às vezes estamos nessa situação, Deus traz revelações gloriosas, e aqui nós vamos falar sobre as características dessa visão e dessa revelação que ele deu a Abacuque. No verso de número 2, Abacuque estava em torre de vigia, e diz assim a palavra de Deus: o Senhor me respondeu e disse, oh glória. Deus responde a oração. Aquiete o seu coração. E disse assim: escreve a visão e grava sobre tábuas. Primeira coisa, essa visão que Deus deu a Abacuque era uma visão que ele mesmo recebeu. Não foi algo que Abacuque inventou. Porque nós estamos vivendo tempos
em que muitas pessoas têm várias visões e revelações, mas não são visões bíblicas, não são escrituras, portanto não são confiáveis. Mas o que Deus está aqui revelando para Abacuque é algo poderoso, que mudou a minha história, que mudou a sua vida e que mudou a vida de todo mundo. E que notícia é essa? Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, escreve, eu vou fazer um livro, e esse livro vai ser escrito e registrado, e por meio desse livro, milhares de vidas vão saber quem eu sou, e vão se render aos meus pés. Esse livro é as Sagradas Escrituras. Esse livro é a Bíblia Sagrada. Por isso valorize esse livro. Como é que eu sei, pastor Renato, que eu estou valorizando esse livro, a Bíblia Sagrada? Se você leu a Bíblia hoje. Você leu a Bíblia hoje? Você meditou nas Sagradas Escrituras hoje? Você tem sede de ler e de conhecer a Deus? Porque não há como conhecer esta visão sem ler esta visão. Porque essa é a revelação gloriosa que nós encontramos aqui. A segunda coisa, a segunda característica dessa visão, diz o texto no versículo 2, que ela tem que ser gravada numa pedra, para que possa até aqueles que passarem correndo ver. Precisa ser registrada em uma pedra. Isso significa da origem dessa escrita, ela precisa ser perpétua, ela precisa subsistir. Assim como os mandamentos que Deus deu a Moisés e pediu para Moisés escrever, e Deus, aliás, escreveu esses mandamentos em uma pedra, mostrando que aqueles mandamentos são perpétuos, que eles devem ser conservados. E foi isso que Jesus falou quando se referiu à sua palavra. Ele disse: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar. A Bíblia, portanto, não é a invenção do homem. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, escrito por mais de 40 autores diferentes, em 3 idiomas, homens que não se comunicaram entre eles, mas que possuem um alinhamento poderoso, que possuem um argumento que não se contradiz, que possuem uma coerência textual, possuem uma coerência teológica e linear. Esse mandamento, ele precisa ser legível, todo mundo precisa ver. Esse mandamento precisa ser acessível a todos. Se alguém passar correndo, precisa ver. E esse mandamento precisa ser deixado para as próximas gerações. É isso que ele diz: escreve e grava em tábuas para que possa ver até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A visão precisa ser divulgada. Por que a visão precisa ser divulgada? Porque essa visão aqui é o Evangelho. É o Evangelho. E o Evangelho precisa ser divulgado. Jesus diz assim: ide e preguem o Evangelho. Abacuque, portanto, aqui foi o primeiro marqueteiro da fé. Porque Deus deu a ele o Evangelho, Deus deu a ele uma visão, e ele pediu para escrever, e essa escrita precisava ser em letras garrafais, para que todo mundo pudesse ver. Portanto, o Evangelho não é algo para um grupo restrito de pessoas. O Evangelho não é uma mensagem apenas para os religiosos. O Evangelho não é uma mensagem apenas para crentes. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho é para todo ser. O Evangelho é para ser divulgado e proclamado, não somente entre os ricos, entre todos os povos. O Evangelho é uma mensagem universal. Abacuque, portanto, tem essa incumbência de Deus de fazer o primeiro cartaz para divulgar o Evangelho. E aqui eu quero chamar você como igreja, porque a expressão daquilo que Deus pede a Abacuque é o que Deus pede para mim e para você, para divulgar o Evangelho. E o que você tem feito? O que eu tenho feito para divulgar o Evangelho? Hoje, diferente de Abacuque, a gente não só tem pedras, não só tem muros,
Nós temos rádio, nós temos televisão, nós temos a internet, nós temos as redes sociais. Precisamos entender, igreja, que Deus quer que o seu nome seja conhecido. E Deus quer que, como que eu e você, assim como Abacuque, viemos levar a este mundo a palavra poderosa de que Deus os ama. De que Deus tem um plano poderoso e maravilhoso em suas vidas. E que esse Deus que nos ama, Ele está disposto a nos perdoar, seja você quem for. E que Ele está disposto a nos perdoar mediante o arrependimento. E quando nós nos arrependemos e confessamos diante dele os nossos pecados, Ele nos dá algo mais poderoso e mais sublime, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A visão, ela não precisa ser somente divulgada, mas ela precisa também ser aguardada. Diz o verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. A visão está para se cumprir num tempo determinado. Pastor, que visão é essa? Que tempo é esse? O que está para se cumprir? Aqui nós encontramos nas Sagradas Escrituras o que nós chamamos de profecia de duplo cumprimento, que é conhecido na teologia como o já e o ainda não. Quando Deus estabelece uma profecia que terá o seu cumprimento naquele tempo e num tempo vindouro, e realiza algo de forma parcial e que no futuro realizará de forma plena. Por exemplo, a volta de Cristo. A volta de Cristo é a promessa a qual Ele está se referindo. Que porque essa visão está para se cumprir num tempo determinado. Jesus, num tempo determinado, irá voltar. Existem outras promessas da palavra de Deus. Quando nós cremos em Cristo, a Bíblia Sagrada diz que nós somos salvos. Mas eu ainda estou nesse mundo, pastor. Como é que eu já sou salvo se eu ainda estou nesse mundo? Você está salvo, sim, e ainda não. Porque a salvação não foi dada na conquietude. Pastor, eu já fui liberto dos meus pecados? Sim. Mas por que eu ainda peco? Porque ainda não foi completada, louvado seja Deus, a glorificação. Você ainda não está num corpo glorificado plenamente, então você ainda está sujeito ao pecado, mas não está mais sob o domínio do pecado. E aqui estabelece outra profecia dessa, que é a volta de Jesus. É aquele momento em que Deus revela para o profeta de um evento maravilhoso. E muitos ao longo da história, erroneamente, tentaram dizer qual era o dia que Jesus ia voltar. Mas a palavra de Deus diz assim, que o tempo está determinado, ou seja, vai se cumprir. Mas só quem sabe do tempo é Deus. Foi Ele que determinou. Por isso, qual é a nossa posição como igreja? É se tardar, esperam. Porque Ele diz, porque certamente virá e não falhará. Então, como igreja do Senhor, amados irmãos, nós precisamos entender que é um tempo de nós lembrarmos da volta de Jesus, dessa verdade poderosa. Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. E como você está? Como está a sua vida diante de Deus? Se Jesus voltasse hoje, você tinha certeza que ia para o céu? Você tem certeza que subiria com Ele para a glória? Essa palavra poderosa, nós temos certeza, amados irmãos, que Ele vai vir, mas nós não sabemos o dia que Ele virá. O que Deus disse àquele homem foi que Ele iria fazer, mas Ele não disse como e quando iria fazer. Por último, queremos finalizar dizendo para você que o céu, ele acalma a terra, não somente quando Ele enche o nosso coração de esperança, para que nós possamos aguardar. Não somente quando Ele nos dá uma visão, mas também quando Ele faz a diferença entre o justo e o ímpio. Por quê, pastor? Porque isso mostra para nós que vale a pena ser crente. Vale a pena pagar o preço. Você está pensando que ser crente é fácil? Você está pensando que seguir a Jesus é fácil? Nunca foi. A palavra de Deus vai fazer a distinção na visão
O capítulo de número capítulo 2, verso 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui a palavra de Deus faz o contraste entre a pessoa de fé e a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem a fé. Entre o ímpio e o justo. O justo é aquele que confia em Deus, é aquele que vive pela fé. E o ímpio é aquele que confia em si mesmo. E aqui está tipificado por Judá e pela Babilônia. Quem é o ímpio são os babilônicos. Aqueles que confiam no seu poderio, no seu exército, na sua espada. Aqueles que confiam, no seu braço e acham-se indestrutível. E acham que podem fazer e acontecer. Esses são os babilônicos, são os soberbos. E quem são aqueles que vivem pela fé? É o povo de Judá. São aqueles que, apesar de pecar, eles se arrependem e voltam-se para o seu Deus. E quando eles se arrependem e se voltam para o seu Deus, eles alcançam a misericórdia. Portanto, Abacuque aqui está dizendo que o soberbo, a sua alma não é reta. Aparentemente eles podem até desenvolver um senso de justiça, mas eles não andam pela fé. E por que é importante andar pela fé, pastor? Porque assim como você crê, assim você é. Conforme é a sua crença, conforme é a sua procedência. Aquilo que você crê determina o que você faz. Em quem você tem depositado a sua fé, em quem você crê. Você verdadeiramente crê em Cristo? Você verdadeiramente vive para Ele? A relação entre o justo e o ímpio, ela será um dia colocada em xeque. O texto sagrado diz, verso 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância da boca escara como sepulcro. E como morte que não se farta, ele se ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O soberbo, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E o soberbo, infelizmente, representa a Babilônia. E a Babilônia, infelizmente, representa grande parte das pessoas que estão sobre a face da terra. 1 de João, capítulo 2, ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas vem do mundo. Tudo o que há no mundo é a soberba da vida. São homens que, assim como os babilônicos, pensam que são deuses. Os babilônicos se achavam que eram deuses, eles adoravam a si mesmo. Eles se achavam melhores e maiores do que todos. Mas Deus vem e os abate. Eles amavam a si e não a Deus. Não tinham uma vida reta para consigo. Por isso, o ímpio, ele odeia e ele vai na contramão daquilo que Deus prega. O justo, diferente, é aquele que confia na palavra de Deus. O soberbo e o ímpio rejeita essa palavra. Eu quero finalizar dizendo para você, vamos ficar em pé nesse momento. Ter fé não é crer, apesar das evidências. Mas ter fé é crer, apesar das consequências. Porque o justo viverá pela fé. Pastor, o senhor não sabe quanto está difícil a situação. O senhor não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. Deus te chamou para andar por fé. E andar por fé é confiar nele, apesar das consequências. Mesmo que isso lhe custe a própria vida, mas confie em Deus. Por que, pastor, que isso é importante? Porque o ímpio perecerá. A Babilônia, tempos depois, foi
totalmente devastada e destruída pelo império Medo-Persa. A Babilônia foi aniquilada com a sua arrogância e com seu orgulho. É isso que a palavra de Deus diz, que Deus resiste aos soberbos, Ele abate os soberbos. Os soberbos não subsistem. Os homens ímpios se prostrarão e serão desraigados da terra, perecerão eternamente. Mas o justo, aquele que se arrepende, recebe de Deus o perdão. Judá, embora tenha pecado, se arrependeu. E hoje você sabe que é Judá, é Israel. A nação está viva até hoje. Porque aquele que crê em Deus, foi isso que Jesus disse para Maria e para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse momento eu quero convidar você. Pastor, eu não sou ainda achado entre o povo de Deus. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu ainda não o confessei diante dos homens. Eu ainda não deixei que Ele entrasse em meu coração. Eu ainda não me arrependi dos meus pecados. Eu continuo praticando os pecados. Eu continuo fazendo aquilo que Deus odeia e abomina. Nessa noite eu quero lhe convidar a se arrepender e a receber Jesus no seu coração. O justo viverá pela fé. Essa verdade eterna, o Evangelho, Deus revela o Evangelho a Abacuque. O Evangelho é assim, é viver pela fé. Você não é salvo, Abacuque, pelas obras. Não depende do que você faz, Abacuque, depende do que eu vou fazer por meio do meu filho Jesus. Você não é justo por causa que você é bom, mas você é justo por causa que Jesus derramou sobre você a justiça dele. Oh, aleluias. A justificação pela fé, algo central da nossa vida. Deus quer justificar você nessa noite. Deus quer tirar de você essa culpa, essa maldição que lançaram sobre a sua família, que lançaram sobre a sua vida, que lançaram sobre a sua existência. Eu quero terminar orando e pedindo a esse Deus que manifeste a sua palavra e manifeste a sua salvação a você. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós aqui estamos, Senhor, orando, Senhor, para aquele que já tem entregue a sua vida ao Senhor e é justo. Aprenda a se colocar em torre de vigia. Aprenda a esperar, a orar, mas esperar. Orando, Senhor, para que aqueles que já te conhecem, Senhor, entendam a tua visão, vejam o que o Senhor está fazendo e acalme o seu coração. Para que aqueles que são chamados pelo Senhor entendam que tudo faz parte do teu propósito. Mas orando, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, que eles sejam alcançados agora. Entre no seu coração, entre na sua mente. Perdoa os seus pecados. Ó Deus, chega, Senhor, dando um cabo, Senhor, nesse sofrimento, nesse vício, Senhor. Ó Deus, coloca por terra, Senhor, esta enfermidade. Deus, no nome de Jesus, esse laço que o diabo deu na vida desse cidadão, na vida, Senhor, dessa pessoa. Meu Deus, eu repreendo no nome de Jesus, que o teu poder, Senhor, seja manifesto agora. A tua palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vai desfazendo, Senhor, essas obras. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, por cada vida alcançada. No nome de Jesus. Amém. Que Deus...